Introdução. Nessa lição, veremos algumas estratégias a serem usadas na evangelização de uma cidade. Trataremos também dos desafios enfrentados pelo evangelista nessas áreas e, finalmente, mostraremos como efetivar a conquista de uma área urbana. Esta, se bem conduzida, resultará na difusão integral da palavra de Deus. Por essa razão, é urgente coordenar todas as nossas ações na abordagem de uma cidade para que sejam implementadas os pontos básicos do evangelismo autenticamente bíblicos, discipulando, estabelecendo igrejas e missões. Com certeza, professor. Então, olha só, o ponto ápice aqui, né, o ponto central aqui do nosso estudo aqui, né, a respeito desse trabalho de evangelização urbana e as estratégias da evangelização o ponto central é alcançar os grandes centros urbanos com o evangelho e dos maiores desafios da igreja, é um dos maiores desafios da igreja. Então, vamos dizer assim, que o ponto ápice, a estratégia maior é alcançar os grandes centros urbanos. Agora, uma pergunta aqui que eu, vamos dizer assim, na minha pequena, vamos dizer, sabedoria, será que nós não já alcançamos? Será que as grandes metrópoles, será que já não foram alcançadas todos? Se houve uma conversão ainda de todos, não. Com certeza. Então, o ponto central é esse, professora. Alcançar, nós já alcançamos, né? Alcançar, nós já alcançamos. Agora, a questão não é somente alcançar. É que as pessoas venham a ser alcançadas através do conhecimento de Jesus. Muitas pessoas que se depararam com Cristo naquela época, quando Jesus saía por Jerusalém e vamos dizer assim, pelas suas regiões circunvizinhas ali, eles ouviram falar de Jesus, né? Eles ouviram falar que existia um Jesus que fazia milagre, que curava e tal, só que não conheciam Jesus. Então eu acredito nesse sentido, que nós alcançamos os grandes centros, só que muitas pessoas ainda só ouviram falar, mas não conhecem. Então a questão não é somente nós levarmos as pessoas a ouvir falar, é levar as pessoas a ser evangelizadas e a conhecer, né, o evangelho daquele que morreu, né, e ressuscitou. Então essa é a verdade. A conversão vem através do conhecimento, senão como vai se arrepender do que e por quê e para quê? Com certeza. Precisa vir, sim, no conhecimento de que cada um é pecador. Com certeza, até porque, professor, o objetivo de Jesus, o objetivo de Jesus não foi somente judeu, né? O objetivo de Jesus foi alcançar a todos. E o objetivo dos judeus, vamos dizer assim, era ficar ali, eles ficaram ali parados. Só que o que Jesus queria que eles fizessem era que eles fossem. Mas aí o que acontece? Deus levanta um grande evangelista, que foi Paulo, que nós vamos aqui, né, falar um pouquinho também a respeito dele, e que foi até os gentios, né? Então hoje nós conhecemos o evangelho através desse grande evangelista que foi o apóstolo Paulo. Vamos lá então, professora. A estratégia urbana de evangelismo. Aqui ele dá o exemplo de Jonas. Com certeza. Né, que Jonas, mesmo não querendo ir, mas quando ele foi, ele usou uma estratégia para que ele levasse a mensagem de Deus àquele povo. Só que, professora, tem um detalhe crucial aqui na estratégia de Jonas. Nós pegamos aqui, vamos dizer, nós pegamos somente o ponto principal, mas o ponto central da estratégia, a gente vê que verdadeiramente Deus manda que Jonas fosse àquela cidade, né? Foi uma ordenança de Deus para aquela cidade, né? Ele vai assim de uma hora para outra? Não. Ele foge, manda ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Então a verdade foi essa. Jonas ele fugiu. Jonas ele recuou daquele mandado que o próprio Deus mandou que ele fosse, né? Era para ir para Nínive, ele desvia e vai para Tarsis. Só
ele sabia, ele conhecia como que era aquela cidade, ele conhecia o povo, porque outrora, algum tempo atrás, a grande cidade de Nínive, ela tinha vencido vários reinos, até o próprio Israel, até a própria Samaria, eles tinham isolado, matado, destruído, guerreado contra eles. Então Jonas, ele sabia desses detalhes, né, e ficou com medo, né? Agora, quando encontramos com um detalhe tão assim, vamos dizer assim, tão forte assim, que para a gente entrar na cidade, sabendo que ali a gente vai se deparar com tantas coisas nessa proporção aí, né, de perseguição, de até mesmo preso, que nem o apóstolo Paulo foi preso em Roma, foi preso em outros lugares, em Corinto. Como que nós fazemos isso? Então, Jonas aqui, ele coloca, que o comentarista coloca assim, ele começou a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Ele usou as vias principais da capital assíria. Com certeza, professor. Até porque, vamos dizer assim, quando ele verdadeiramente ele não teve mais para onde correr. Porque Deus o cercou, né? Verdadeiramente Deus o cercou. E quando ele aceitou a chamada de ir para Nínive agora, voltar, né, para Nínive, até porque ele não foi sozinho, né? O peixe o levou. Quando ele chega lá, ele aceita aquela mandada, aquela estratégia de Deus, e ele entra, né? Ele entra, né, nessa estratégia nos pontos centrais. Porque, vamos dizer assim, segundo a Bíblia fala que ele andou caminho de 3 dias, né, para chegar até na cidade, e anda caminho de um dia para poder evangelizar, para poder a palavra, porque ele pregou uma palavra de destruição, ele não pregou uma palavra de salvação, né? Então você vai ver no texto aí que ele pregou uma palavra de destruição, que se eles não se convertessem, eles seriam destruídos, né? Só que aí, vamos dizer assim, né? Eles aceitaram, eles receberam essa palavra. Então ele conseguiu alcançar o objetivo entrando pelos pontos centrais. Então o objetivo aqui de utilizar aqui, no caso Jonas, foi a estratégia que ele usou para chegar nos pontos centrais, que foi as vias principais da cidade. Até, né? Com certeza, até o rei. Porque aí quem deu a autorização para que ele se vestisse de saco, para que eles fizessem todo aquele sacrifício, foi o próprio rei. Né? Porque o evangelho ali conseguiu, a palavra ali conseguiu alcançar o rei ali de Nínive ali. Então, aí ele coloca Jonas e coloca aqui a estratégia do Pentecostes. Com certeza, essa estratégia é uma das, vamos dizer assim, é uma das que eu vejo mais emocionante aqui. Por que eu vejo uma estratégia assim, uma das mais emocionantes? Por quê? Também dizem que foi através dela que foi fundada a igreja. Com certeza, esse é o ponto principal. Através daquela saída ali do cenáculo, né, que quando eles saem dali, que eles receberam o Espírito Santo, o que acontece? Eles pregam ali, no meio ali talvez uma praça ou no meio da cidade, eles começam a pregar e as pessoas escutam eles falar na sua própria língua materna. Então a estratégia do Espírito, por que eu coloquei a estratégia do Espírito Santo? Porque somente o Espírito Santo que daria essa estratégia dessa forma para eles. Porque olha só, professora, a promessa de descer o Espírito Santo foi dada por Jesus. E Jesus passou mais ou menos 40 dias com eles, né? Passou 40 dias com eles ali e aí ele pega e sobe para o céu e eles estavam ali na festa de Pentecoste. A festa de Pentecoste era mais ou menos 50 dias. Eles ficaram 40 dias com o mestre e depois ficaram mais ou menos 10 dias ali no cenáculo esperando acontecer o derramamento ali do Espírito. Aí já no final, nos últimos dias, né, vamos dizer, no final do Pentecoste, né, quando acredito que as pessoas já estavam indo embora ou já estavam se aglomerando ali para poder, né, se despedir para ir embora, o Espírito Santo vem sobre eles,
né, vem ali sobre eles, derrama o poder sobre eles, sela cada um com a promessa e ele sai ali, né, de uma forma maravilhosa, pregando ali na própria língua materna de cada um deles que estavam ali. Ali você vê a estratégia maravilhosa que o Espírito Santo utiliza. Não somente uma estratégia ali de chegar num centro urbano, não, mas numa estratégia de utilizar outras línguas, outras culturas, né? Então essa é a estratégia para mim mais bonita aqui que a gente vê, foi a estratégia do Espírito Santo nesse Atos aqui, do capítulo 2 de Atos. Ele dá um exemplo também aqui, a estratégia dos pioneiros aqui no Brasil. Aí ele dá o exemplo de Daniel Berger e Gunnar Ving. Ele dá o exemplo deles dois, que eles começaram lá em Belém, no Pará. Com certeza. Foi os pais, né? Vamos dizer assim, foi os fundadores da nossa... Da Assembleia de Deus, sim, né? Foi os pais que fundaram. Um ponto crucial com certeza que chegasse a todo o Brasil. Isso então, foi. É exemplo dos dois. Com certeza. Então vamos dizer assim, né? Eles vieram para o Brasil, eles vieram e chegaram num lugar aonde se tornou ali um quartel-general, né? Para que as demais pessoas viessem a também ali escolheram uma cidade, né, o Belém do Pará, uma cidade boa, né, uma cidade populosa, para poder, né, introduzir ali toda a estratégia pentecostal ali no meio daquela cidade. Vamos lá. Os desafios da evangelização urbana. Desafios, a gente sabe que existem muitos. Com certeza. Sim, mas não só muitos desafios, mas também tem, para cada desafio existe uma estratégia. O comentarista coloca aqui na revista que um dos desafios são a incredulidade e a perseguição. Outro ele coloca que são os enfermos. O terceiro, ele coloca que são os endemoniados. Ele coloca esses como os desafios. Mas, olhando aqui e vendo o que foi escrito, a gente pode ver que realmente não é um desafio, incredulidade, perseguição e nem enfermos e endemoniados. Que isso a gente vai encontrar, seja no rural, no urbano, em qualquer lugar onde você for evangelizar, você vai encontrar. Então, não seria um desafio, e sim algo ali para que você aproveite esse momento para entrar com o evangelho. Com certeza, professor, até porque, vamos dizer assim, né? Eu não vejo que nem, né? Ele colocou aqui esses 3 desafios. No meu ponto de vista, a incredulidade e a perseguição, ela é um desafio não somente do centro urbano, né? Então isso tem que ficar, ele não tem que ficar bem claro nesse sentido. Agora, claro que o escritor ele coloca, né, o pensamento dele, né, na forma que ele conseguiu enxergar, né, esse desafio aqui. Mas a gente, como tá, vamos dizer assim, no dia a dia, né, no dia a dia a gente sabe que a incredulidade e a perseguição, ela não vem somente nas cidades, não, né? Lógico, ela vem de ela vem de uma forma mais pesada, né, de uma forma mais sutil, né, tentando implantar meios, tentando implantar leis, tentando implantar incisos, né, para poder mudar a constituição do país, né, todo o contexto ali de leis, para poder introduzir aquela lei que é favorável a alguns. Então, lógico, isso se torna um desafio. Só que a perseguição também, né, vem, só que isso não cabe somente aqui na cidade. Nós não encontramos esses desafios somente na cidade. Se você for para o interior, você vai chegar lá, você vai encontrar desafios. Por quê? Porque muitas das vezes, né, tanto lá para o lado do Nordeste mesmo, sabemos que ali para o lado do Nordeste, muitas igrejas que foram ali para evangelizar, ou missionário, ou pessoas, encontraram barreiras. Por quê? Porque ali o catolicismo ele é muito forte, né? Ele é muito forte, então encontra essa barreira de... por ser vamos dizer assim, uma igreja que está lá há mais tempo, aí você encontra essa dificuldade. Isso, né? Aí você encontra essa dificuldade de pregar o evangelho ou levar o evangelho a essas pessoas. Até chegar, né, a eles também é difícil. Com certeza.
do local mesmo, que é muito distante um do outro. Então, Isso. existe sim os desafios. E as pessoas, vamos dizer assim, têm a sua cultura, Sim. mas o desafio, a incredulidade e a perseguição dá na mesma, é a mesma coisa. Uhum. A incredulidade eu vejo no sentido de que você vai ver que hoje, professora, o que está acontecendo nos centros urbanos a respeito de pregar o evangelho de uma forma errônea tem criado muito mais incredulidade no meio, né, das pessoas. Aí você vai ver pregação de chave, pregação de valores, negociar, troca a sua salvação por dinheiro e tal. Então isso acaba trazendo com Esse que... é o nosso maior desafio Isso. na área urbana. Com certeza. Então, nesse sentido, eu vejo que na cidade você tem mais essa dificuldade. Por quê? Porque tem muitas igrejas e que estão pregando heresias. Então se torna essa dificuldade acaba também introduzindo a incredulidade de uma forma maior. As pessoas se tornam mais incrédulas, desacreditam mais, né, nos pastores. Eu vi até uma reportagem falando a respeito de 3 classes que são mais desacreditadas no pleno século XXI, que é política, os pastores e a polícia. Então, vamos dizer assim, né? Olha só a que ponto que nós chegamos. Perdemos a nossa, vamos dizer assim, né? A nossa identidade. Perdemos a nossa identidade, sendo que nós, como cristãos, né? Como cristãos somos exemplos. Temos que ser exemplos para a sociedade. Vem em nós pessoas espirituais que podem passar algo espiritual, num sentido espiritual. As autoridades, né? As autoridades, a segurança, o conforto de entrar, de sair, de chegar em casa, de sair de casa. A política de nos representar. Então você vai ver que as 3 classes mais desacreditadas são as classes que deveria dar o maior exemplo. Então olha só, professora, aí vem os enfermos, que nem eu falei. Isso daqui para mim não é uma dificuldade. Pelo contrário, não é um desafio. Pelo contrário, para mim é uma oportunidade. Eu vejo isso como uma oportunidade. Por quê? Aonde tem enfermo, tem Jesus, precisa de Jesus, porque o próprio Jesus falou que ele não veio para os que são, mas ele veio para os doentes. Então, aonde tem doentes, ali precisa de Jesus, né? Só falta nós irmos lá. Endemoniados, a mesma coisa. Quando a pessoa ela se depara com esse estado, quando você é liberto, automaticamente abre uma oportunidade para você falar de Jesus para ela. Então eu vejo isso como oportunidade. Vamos lá, professora, seguindo aqui. Então, demoniados, a gente sabe que isso vai encontrar em todo lugar, e como o papel do evangelista é ir aonde está ali alguém para ser salvo, ele precisa estar preparado espiritualmente também, para na hora que encontrar, saber o que fazer. Com certeza, até porque, professora, a gente vê na Bíblia mesmo 2 passagens falando a respeito disso. Uma foi com o próprio Jesus e outra foi com o apóstolo Paulo. Uma, Jesus estava com os seus discípulos, né? Chega os discípulos e chega em Jesus e fala: Senhor, eu vi pessoas ali, né, que não fazem parte do nosso meio, falando do seu nome, expulsando demônios, curando. Faz com que elas parem, manda elas parar. Aí Jesus pegou e falou para ele: não, quem não é contra nós é por nós. Então você vai ver que há uma oportunidade aí para dentro do sentido de você ver endemoniados. E aí essa passagem com Paulo já é diferente, né? Alguém foi expulsar um demônio ali em nome de Paulo, e em nome de Jesus, em nome de Pedro. Aí o que o demônio falou para ele? Falou assim: ó, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, Pedro eu conheço, e vós quem sois? Ainda além de eles não expulsar os demônios, ainda levaram uma surra dos demônios. Então olha só, temos que estar preparado dentro desse quesito, dessa oportunidade de expulsar demônios aqui, temos que estar preparado. Não adianta ir lá só com a cara e a coragem, achando que você vai, né, expulsar demônio ali, vai ficar tudo bem. Não. Tem que estar preparado, tem que estar principalmente
oração, jejum. Então esse eu acho que é o maior desafio. Você está preparado em jejum, oração, né, leitura da palavra. Então eu acho que esse é o maior desafio. Não é nem tanto você expulsar o demônio. Está preparado. Com certeza. Eu coloquei aqui desafios que eu vejo que realmente na área urbana é um grande desafio mesmo. Com certeza. Uhum. Isso é visível para todos nós. Seria um grande número de pessoas que moram em edifícios, em condomínios fechados, o qual ali não tem como você entrar porque está recluso a entrada de pessoas que seja para evangelizar, não pode estar entrando ali. Esse é um desafio para nós na área urbana. O alto índice de criminalidade, assaltos, violência, ao qual as pessoas ficam com tanto medo que ficam dentro de casa e muitas das vezes não saem por medo da violência que está sendo comum hoje, nos dias de hoje. Muitas igrejas e seitas, como que você colocou, né? O consumismo e o materialismo, que é o que mais a gente vê, fala assim, eu sou autossuficiente, não preciso de Deus. Até porque, professora, não cortando você, até porque psicologicamente você vai ver, dentro da psicologia, você vai ver que isso, eles usam esse subterfúgio para emocionar, para trazer o emocional da pessoa a acreditar que se você verdadeiramente crê naquilo que ele está falando, tudo vai mudar na sua vida, tudo vai dar certo. Só que Jesus ele nunca falou a respeito disso. Jesus ele nunca quis mudar somente o emocional da pessoa. Não, ele quis mudar totalmente a pessoa. Ele quis mudar o físico, o emocional, o espiritual. Então, estão vendendo uma mercadoria, né? Estão vendendo uma mercadoria que verdadeiramente não tem resultado. Não tem resultado. Mas você está falando que Jesus não dá, não transforma? Não, pelo contrário. Eu estou falando que ele dá e que ele transforma, sim. Só que não na medida do jeito que as pessoas estão colocando, professora. Por quê? Estão vendendo Jesus como um produto, né? Colocando a igreja como uma empresa, como um balcão, né? E o evangelho como, vamos dizer, frutos de um negócio. Então estão invertendo todos os papéis. E aí o que acontece? Entra aí no que você está dizendo. Pode continuar. Os movimentos filosóficos também. Com certeza, esse também é um perigo. Na época de Jesus já tinha. Né? Já tinha os escribas, já tinha os fariseus, saduceus. Não preciso de Deus, sou isento à vontade de Deus, não tenho nada a ver com Deus. Então, esses movimentos existem faz muito tempo. Deixa eu fazer uma colocação aqui também, professora. Nós temos que tomar cuidado, tá? Temos que tomar cuidado com... Hoje, até um pastor, né, conhecido, né, ele falou a respeito disso. Ele é até professor universitário, né? Ele é professor universitário. E ele falou que nas universidades teológicas, as pessoas estão indo estudar, né, nessas universidades teológicas e está se mudando, né, o pensamento. As pessoas estão indo muito por o pensamento de alguns filósofos, alguns pensadores do antigo ou da antiguidade que desacreditavam de algumas coisas, colocavam que pensamentos filosóficos utilizando coisas que não faziam parte ali, né, do cânon bíblico. Aí você vê as pessoas hoje, calvinismo, né, utilizando esses argumentos, né, mudando aí as realidades bíblicas, mudando para poder pregar algo para o seu próprio prazer. E outra coisa, né, os próprios ateus, né, os ateus eles estão conseguindo convencer os próprios cristãos com argumentos, né, utilizando argumentos para poder mudar o pensamento cristão. Viu? Nós que temos que converter essas pessoas, não eles nos converter. Então eu vejo assim, se ele fala a respeito de que ele não crê, isso é problema dele. Né? Se ele não crê, é problema dele. Eu creio, eu sei que Jesus está vivo, eu sei que Jesus morreu para me salvar. Agora, se ele não crê, isso é problema dele. Eu creio em Jesus, eu creio e quero ir para o céu. Então, não me importa com a filosofia dele, com aquilo que ele pensa, com os artifícios que ele usa. O que me importa é a palavra. O que me importa é o Jesus que eu conheço, que está vivo.
Continua, professor. Um outro que é o comodismo, se conformar, né? Estar conformado com a situação que está, que vive, e colocar que as mudanças, eles não querem mudanças nenhuma, porque do jeito que tá bom, então não quero, não preciso. Então isso é também uma coisa visível, que é se estar acomodado ali com o que está vivendo. Eu até vi, professora, eu até vi um grande homem aí conhecido também, um grande pastor, vamos colocar aqui, um grande pastor aí conhecido na mídia, né? Grande por ser conhecido na mídia, mas pequeno por usar a Bíblia para o seu próprio prazer, para o seu próprio mérito. Então, no meu pensamento, é um grande pastor na mídia, conhecido por todos, mas, infelizmente, por Jesus, esse camarada não é conhecido. Falando a respeito de, utilizando até frases que fizeram pergunta para ele se ele cria que Jesus, né, que Jesus viria e tal, ele utiliza a passagem e fala assim, creio, né? Creio até eu creio, mas eu peço para Jesus não vir agora não, porque aqui tá muito bom. Claro que tá bom, tá ótimo, né? O camarada é rico, milionário, o camarada chega de helicóptero na igreja, né? O camarada tem jato, tem carros importados, tem conta no banco. Agora fala para a pessoa que está passando necessidade, né? Fala para um coitado que está passando necessidade, o que essa pessoa vai dizer? Né? Ora vem Senhor Jesus, Maranata, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Enquanto os camaradas estão ajuntando tesouro aqui na terra, nós estamos buscando tesouro no céu. Então essa é a verdade. Isso não significa que só os que falam assim são só aqueles que estão passando por necessidade. Não, com certeza. São todos os que creem. E isso tem que ficar bem claro. Não é somente os pobres que vão para o céu. Tem muitas pessoas que são ricas que não colocaram o seu coração no dinheiro. Porque não é a riqueza que nos vai levar para o céu. Não é a pobreza que nos vai levar para o céu. Não, é um coração quebrantado. Então, o coração quebrantado e a fé no Salvador que vai nos levar para o céu. Então, muitas pessoas que têm dinheiro aí são muito humildes e eu acredito que também subirá juntamente conosco. Vamos lá. Aqui ele coloca também assim agora, como fazer evangelismo urbano. É o tópico 3, né, professora? Sim. Vamos lá. Como fazer? No meu pensamento, primeira coisa, orar e jejuar. Esse é o primeiro, vamos dizer assim, esse é o beabá do evangelismo. Não tem como fazer sem antes começar isso. Com certeza. Tem que começar a orar e jejuar, porque o que está pela frente não é nada fácil. E né, não é todos que querem fazer. Você vai se deparar com muitas coisas. Sim. Então você que gosta aí de evangelizar, você vai se deparar com muitas coisas na rua aí. Muitas coisas vai acontecer e você tem que estar preparado. Aí ele coloca aqui, treinando equipe. Isso, treinamento de equipe. Tem que preparar. Toda essa equipe precisa conhecer muito bem a Bíblia. Com certeza. Porque você não pode sair a campo sem conhecer do que você está falando. Então tem que ser preparado. Por isso aqui ele dá o treinamento da equipe, porque precisa preparar essa equipe. Não só os que vão sair, mas aqueles que vão ficar para cuidar. Porque esse é o principal. Não adianta ganhar e não cuidar. Aquelas almas que foram ganhadas, elas precisam ter o acompanhamento de pessoas que ficaram também ali na igreja, recebendo o conhecimento, preparando para receber essas pessoas e ali discipular todas elas. Com certeza. Então precisa todo esse preparo para quem vai sair e quem vai cuidar dos que foram ganhados. Então esse é o treinamento que aí ele coloca aqui. Estabelecer pontos, né? Chaves, né? Sim, vamos dizer, quartéis generais, né? Que nem no caso de Paulo aqui, né? E esses pontos centrais, eles têm que, vamos dizer assim, logicamente, estar pronto para atender, né? Pronto para atender aquelas pessoas que estão no campo missionário. Porque, tipo assim, eu envio o missionário, mas eu não atendo ele. Eu não tenho um lugar que ele pode mirar, que ele pode voltar, que ele pode, após fazer o seu trabalho, voltar para lá para poder reabastecer. Tanto materialmente, como né, fisicamente, como espiritualmente. Então, tem que ter esses pontos chaves aí, né, também para separar, para, né,
equipes, para, vamos dizer, para montar a estratégia aí de campo, né? Então, ele coloca aqui, o comentarista, que Paulo buscava sempre uma sinagoga, né, onde ele iniciava a proclamação do evangelho. Ele procurava e ali ele começava a evangelizar. Esse era o ponto-chave de Paulo. Olha só, professora, tem aqui um detalhe aqui, ó. As grandes cidades da missão de Paulo. Olha só, o apóstolo Paulo ele foi um grande estrategista, né? O apóstolo Paulo ele foi um grande missionário, um grande evangelista e um grande estrategista. Por quê? Porque o apóstolo Paulo os lugares que ele foi, quando ele foi convidado para passar a Macedônia e ajudar os gentios, né, passar e ajudar os gentios, ele não foi já assim, vamos dizer assim, na loucura de fazer o evangelismo em qualquer lugar. Ele não foi em qualquer lugar, parar no meio da praça ou ir numa viela onde não tinha ninguém, não. Ele foi específico, ele teve uma estratégia maravilhosa, ele foi nas grandes cidades. Então o ponto central da chamada de Paulo aqui, ele foi nas grandes cidades. Você vai ver aqui que ele fala no Mediterrâneo, no Egeu, Adriático, como Efésio, Corinto. Você vai ver Antioquia, Pisídia, Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto, Roma. Então você vai ver que as capitais, as grandes cidades capitais que Paulo foi pregar, foi aonde que tinha muito mais pessoas, né? Não que Paulo tinha preconceito com as menores comunidades, pelo contrário, você vai ver que depois Paulo até, né, volta também ali para as comunidades, mas Paulo ele foi específico, ele foi para os lugares aonde ele sabia que ali tinha muita gente, né? Então essa é a estratégia do evangelista. Continua. E engraçado que Paulo ele tinha um objetivo, né? Ganhar com certeza. quanto mais pessoas possível. Com certeza, porque essa era a chamada dele, um ganhador de alma nato. Então mesmo Paulo quando ele a vontade era ir, ele pensava. Olha só, professor, eu tenho até um pensamento filosófico meu, né? Eu tenho um pensamento filosófico meu e eu gostaria de expor ele. Paulo, antes dele ser chamado, ele era um perseguidor. E você vai ver lendo em Atos dos Apóstolos e algumas cartas dele que ele fala que ele era assassino, que ele prendia, né? Que ele matava, que ele prendia, que ele esquartejava, que ele fazia vamos dizer assim, o inferno na vida dos cristãos. Então olha só que interessante. Paulo ele fazia um inferno na vida das pessoas como perseguidor. Né? Ele achava que estava dentro da lei, só que ele estava perseguindo a Jesus. E ele matou muito cristão, prendeu muito cristão, esquartejou, ele fez muita coisa aos cristãos. Agora, Jesus se encontra com ele no caminho de Damasco. Agora ele se torna um perseguido. Então, agora Paulo não é mais perseguidor. Paulo não era mais assassino, não. Pelo contrário, agora ele era um propagador da vida. Então, Paulo queria compensar todas aquelas almas que ele tirou, todas aquelas pessoas que ele... Pensamento filosófico meu. Todas aquelas pessoas que ele tirou da terra, ele queria compensar para o reino de Deus, ganhando essas pessoas. Porque ele sabia que ele foi um grande perseguidor e agora ele era um grande ganhador de almas. Então, olha só que maravilha, professora. Vamos lá. A outra estratégia que ele coloca aqui é o acompanhamento do trabalho, que é o que a gente já falou, que é deixar pessoas ali para cuidar dessas almas qual foram ganhadas. Isso. Né? Responsabilidade de cuidar dos novos convertidos. Uhum. Esse é uma outra estratégia. E aí eu coloco assim, para se fazer um planejamento quando vai fazer esse trabalho de evangelização, precisa sim de fazer tudo isso, distribuir ali as tarefas, os trabalhos que cada um faz. E Paulo é um grande exemplo para nós, porque ele fazia isso. Ele ia lá nas sinagogas, fazia ali a evangelização, mas deixava pessoas para cuidar desses que estavam sendo, né, ganhados. E ele, de longe, ele estava acompanhando todo aquele trabalho qual ele tinha deixado ali. Com certeza. Então, é um grande exemplo mesmo como fazer, e algo que hoje nas cidades a gente sabe que é algo difícil, que a todo momento exige muito de todos nós que estamos na área urbana,
porque cada cidade, cada ponto exige uma estratégia diferente. Com certeza, é que nem nós vamos estudar mais na próxima lição a respeito das, vamos dizer assim, dos, como é que fala? A evangelização dos grupos desafiadores, Sim, sim. né? E eu acredito que, vamos dizer assim, nas áreas mais assim, para entrar para o lado das pessoas mais ricas, né, mais afortunadas, dos mais intelectuais, né, esses são grupos de risco que exige para você pregar para um milionário. Se você for pobre, você é difícil chegar perto dele. Você for pregar para um Silvio Santos ou para um, vamos dizer aí, homem, né, homem aí do mundo aí dos milionários, você vai, né, você vai encontrar uma barreira para você chegar até eles. Agora, você ir na mesma classe, na mesma altura, no mesmo nível, fica mais fácil. Você ir pregar para um camarada aí, universitário, um pós-doutorado, pós-graduado, um mestrado, você tem que estar no mesmo nível. Você tem que falar a mesma linguagem. Então, Jesus, ele apresentou o próprio apóstolo Paulo mesmo. E eu acredito, como um pensamento meu, para você chegar a uma pessoa que tem o mesmo conhecimento que você, é fácil. Agora, você chegar a uma pessoa que tem bem menos, você tem que descer ao conhecimento. Com certeza, dela isso era o que Jesus fazia, professor. Subir ao conhecimento dela para ganhar ela. Então, são muitas formas e para fazer tudo isso precisa um preparo muito grande. Com certeza. Então, não é qualquer pessoa, não é de qualquer forma. Porque nem todo mundo, professora, nem todo mundo, infelizmente, quer descer. As pessoas querem subir, né? Todos querem subir, mas nem todos querem descer. Então você vê que, infelizmente, descer ninguém quer chegar no nível da pessoa. Agora, professora, para nós já lermos aqui já a nossa conclusão, gostaria de estar comentando a respeito do nosso projeto, né, que faz parte da nossa igreja, né, da nossa igreja sede, né, que nós vamos ter o projeto Barnabé, né, que será no dia 13 de agosto, né, aqui no nosso bairro, né, onde estará, né, fazendo um trabalho em massa, né, uma evangelização porta a porta, boca a boca. Então esse trabalho missionário de evangelismo e missionário é uma porta que a nossa igreja ela aproveitou para estar, porque nós temos liberdade hoje, né, professora? Então nós vamos estar, né, aí fazendo esse trabalho e para ganhar mais almas. Por quê? Porque sabemos que tem muitas pessoas, sim, tem, mas tem muitas pessoas ainda que precisam conhecer Jesus. Vamos lá? Conclusão. A evangelização urbana é o grande desafio do século XXI. As cidades tornam-se cada vez maiores e mais complexas, exigindo da Igreja de Cristo ações específicas, personalizadas e efetivas. E, se por um lado lidamos com as massas, por outro lado temos de tratar particularmente com cada pessoa, para que todos venham a ter um encontro pessoal com Deus. Seguindo o exemplo de Jesus e de Paulo, façamos da evangelização urbana a base para alcançarmos os confins da terra. As cidades são estratégicas na proclamação mundial do Evangelho. Com certeza. Então, desde já, nós estamos aqui já, né, agradecendo e convidando aí vocês. Ajuda nós. Nos ajuda a propagar, nos ajuda a evangelizar, porque o trabalho não é nosso, né? O trabalho não é nosso, professor, o trabalho é de Jesus. Então nós estamos aqui, levando aqui esse trabalho para vocês e eu quero convidar vocês a nos ajudar a alcançar mais pessoas. Se ontem foi 500, 600, 700, vamos levar para 1.000, vamos levar para 10.000, para 100.000. Então, quanto mais pessoas nós conseguimos alcançar, eu creio que o trabalho está sendo feito. E Jesus estará contente em saber que nós estamos também fazendo a nossa parte, né, professora? Sim. Os agradecimentos para nós terminar. Obrigado a todos e nos ajude aí fazendo o ID, compartilhando, para que chegue realmente a muitas pessoas. Amém? Deus abençoe. A gente vamos estar orando aqui, né, para
abençoar a nossa vida e a vida de cada um de vocês que vão assistir. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade. Continua nos abençoando, Senhor, nos dando graça, meu Deus. Eu te peço, abençoe essas pessoas a qual irão assistir, Deus. Dá graça e vitória em nome de Jesus. Amém.